determinações. E a partir de uma determinada crise econômica aqui no mundo e no Brasil, esse número ele vem triplicando muito grande progressivamente. Esse fenômeno tem múltiplas determinações, mas principalmente a gente identifica que são as crises econômicas, a precarização das relações de trabalho e a debilidade dos sistemas de seguridade social, seja uma organização do trabalho e da produção com alta tecnologia, que expulsa para fora do mercado de trabalho uma infinidade de trabalhadores que não conseguem acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia, causando um desemprego estrutural. A austeridade fiscal com os cortes das fontes financiadoras dos direitos sociais também é uma causa importante para um grande empobrecimento massivo de populações. E além disso, a destruição histórica do sistema de proteção social, como a gente vem assistindo agora nesse governo federal, que esse sistema de proteção social, ele vem desde 2018 com o governo golpista Temer, e agora, na continuidade, esse governo ultraconservador, que vem destruindo o sistema de proteção social, vai aumentando essa quantidade de populações vulneráveis. E essa retirada provoca uma retirada sistemática dos direitos das populações vulneráveis. Então, o fenômeno da expulsão para a situação de rua é decorrente da pobreza crescente e da pauperização de grupos em vulnerabilidade social, destituídos de proteção social e cujos direitos são sistematicamente violados. E um deles, que é principalmente o da saúde, é o primeiro, que a saúde é tão importante porque é o direito à vida, né? Está intrinsecamente ligado ao direito à vida, e a saúde da população de rua é extremamente negligenciada, pois o acesso aos serviços de saúde das pessoas nessa situação é restrito, por preconceito, pela estigmatização, por exigência de documentos, banhos, etc. E a isso acresce-se o fato de que as pessoas em situação de rua e em pobreza extrema, os determinantes sociais da saúde incidem com todo o impacto comparado com outras populações, mesmo em situação de pobreza. Então, essa população, ela sofre mais que outras populações em situação de pobreza. Então, a gente tem resultados que muito rápidos a respeito de uma pesquisa que eu orientei, que teve uma bolsa FAPESP, e que buscou saber como que se dava o acesso da população de rua ao sistema de saúde, principalmente a atenção primária à saúde. E, inicialmente, se fez um recorte sociodemográfico, né, uma avaliação sociodemográfica, e a gente vê que realmente vai ao encontro de outras avaliações de quem são essas populações de rua. Então, 85% é masculina, 50% se declarou parda, 20% preta, e 28% brancos. Mas se nós pegarmos a proporção de negros, que são pardos e pretos, deu 70%. Então, isso também vai ao encontro de outras pesquisas. 58% tem primeiro grau incompleto, então nós vemos aí o baixo nível de escolaridade, e 10% são analfabetos. Então, a maioria deles tem renda, sendo que 36% recebem até R$100 no mês, 60% até um salário mínimo, e 53% realizam trabalho informal, principalmente como catadores, reciclagem de resíduos sólidos. 30% se encontram desempregados e se declaram como pedintes. Nos resultados qualitativos, a gente identificou que há uma ausência de programas e de serviços e políticas públicas de assistência à saúde específicas para essa população. Há uma ausência de políticas intersetoriais de enfrentamento às iniquidades.
Então, saúde, assistência social, sistema de segurança, sistema jurídico não se conversam para poder integrar políticas intersetoriais. São observadas apenas e são declaradas por eles apenas ações isoladas e exclusivas de agentes do terceiro setor. Eles apresentaram uma dificuldade de avaliar as próprias condições de saúde e a gente identificou que não reconhecem, a grande maioria, não reconhece saúde como um direito, ainda funcionando numa lógica de favor. Quando eles conseguem atendimento, é como se fosse um favor das equipes de saúde. E isso é muito triste, né, saber o não reconhecimento daquilo como um direito, né? Então, a maioria procura saúde somente em casos extremos e já procura atenção de urgência. As barreiras ao acesso à atenção primária à saúde, ela se dá prioritariamente por exigência de comprovante de residência, o que é um absurdo e passa a ser quase um cinismo dos serviços de saúde, né? Pedir comprovante de residência para uma pessoa em situação de rua. Além disso, eles declaram que há uma ausência de humanização no acesso aos todos os serviços, mas principalmente os serviços de unidades básicas de saúde, eles encontram muito preconceito e maus tratos, o que faz com que eles acabam não procurando mais. Então, além disso, eles exigem banho para atendimento, apresentam preconceito, maus tratos pelos profissionais, e chegando até a impedimento violento de entrada do morador de rua pelo segurança de determinadas unidades básicas de saúde. E aqui é necessário a gente olhar os determinantes sociais da saúde que incidem sobre a população em situação de rua no Brasil. Então, se nós pegarmos, então, os determinantes sociais da saúde vão desde os determinantes estruturais, que envolvem contexto sociopolítico, estratificação social, e até as condições materiais da vida, que são os determinantes intermediários. Então, se nós olharmos os determinantes sociais, nós vamos ver que os impactos na saúde são enormes. Então, por exemplo, no contexto sociopolítico, nós temos, nesse país, uma austeridade econômica com a redução de políticas sociais, o que incide diretamente na população mais pobre. Nós temos uma sociedade meritocrática e pouco solidária que resiste às políticas sociais de proteção às populações pobres. Então, aplaude quando o governo as retira. Então, esse é uma outra iniquidade social que vai influir, impactar na saúde dessa população. Dentro da estratificação social, eles sofrem diretamente a questão da desigualdade de gênero, racismo, que nós vimos lá, 70% da população em Ribeirão Preto de rua é preta. Baixa escolaridade, como vimos, ocupam ocupações de risco, como catadores de resíduos sólidos, que têm sérios problemas de saúde nessa atividade, e baixa, ou então eles participam de outras, como olhar carro, e pedinte, que é muito baixa renda. No que diz as condições materiais de vida, eles não têm moradia, não têm trabalho, alimentação, eles têm, é variável, eles têm ONGs que os ajudam, mas é instável, não são todos os dias, então eles chegam a se alimentar pegando comida em lixo, então não é uma boa qualidade. Então, fatores psicossociais são imensos, porque a população é violenta, a polícia é violenta contra essa população, e fatores genéticos e biológicos, e serviços de saúde que não ajudam, porque impedem. Então, com isso, a gente pode ver que os impactos na saúde dessa população são imensos, né? E a gente, então, percebe que a população em situação de rua, por essas análises de determinantes sociais e pela alta vulnerabilidade social, a gente percebe que a saúde
e os direitos dessa população estão absolutamente violados. Então, eles, além desses determinantes sociais, eles sofrem por racismo, pobreza extrema, difícil acesso a serviços e tratamentos de saúde, desemprego, ocupações de risco, baixa renda, saúde debilitada, rupturas das redes sociais de suporte e índice alto de violência, principalmente por morte por assassinato. Então, o que nós vimos também através de outra pesquisa que a gente viu é que há um discurso midiático, ideológico, de jogar para essa população de rua a própria causa da situação em que elas se encontram. Aí, porque ele é pobre, porque ele é um drogado, porque ele é incapaz de trabalhar, porque ele é incapaz de estudar, ele não teve capacidade. Ou seja, esse discurso meritocrático, naturalizador da pobreza, né, que foca no indivíduo, culpabilizando-o e obscurecendo as determinações sociais da situação de onde ele está. E, na verdade, nessa pesquisa, nós vimos que a pobreza dessas pessoas em situação de rua, nós entrevistamos alguns moradores de rua, e vimos que a pobreza é transgeracional. É um problema transgeracional. Ela se inicia muito antes dessa pessoa nascer. Ele já vem de uma família em extrema pobreza. E o fato dele sair para a rua é a gota d'água num copo transbordante. Então, é isso que a gente vê, então, que esse discurso ideológico meritocrático, ele é naturalizador da pobreza, foca no indivíduo, culpabilizando e, ao mesmo tempo, para obscurecer essas determinações de uma sociedade que é racista, que é desigual, que é classista, que é colonialista, que auto se coloniza aqui dentro. Então, dessa forma, o que a gente vê é uma criminalização imensa do morador de rua pela sua própria condição. Então, as questões sociais tratadas sobre esse prisma da naturalização da pobreza ou do prisma clínico, é porque ele é um drogado, isso tem sérias consequências, né? Então, a gente vê que esse é um processo que esse processo de naturalização é aquele pelo qual a visão social é tido como um fenômeno natural, né? Tanto ao nível de sociedade como até em nível do próprio excluído. Então, vai se internalizando essas representações sociais de como se fosse um fenômeno natural, um fenômeno que é daquele jeito mesmo, é porque ele é incapaz, né? É por incapacidades individuais. Então, e a gente vê isso nos discursos dos próprios profissionais. Então, na assistência social, é muito comum a gente ver assim, nada há que se fazer. Ele é assim mesmo, ele gosta de morar na rua, eles não querem sair da rua, eles querem ficar lá. Esse foi o discurso da Bia Dória, a esposa do senhor governador do estado de São Paulo. Na saúde, a gente vê a mesma coisa. É por causa da droga que ele não vai sair, ele não consegue largar a droga, não tem jeito, eles não querem se tratar. A gente tenta, mas eles não querem se tratar. Então, e a gente vê que esse discurso acaba sendo internalizado pelo próprio excluído, pelo próprio pessoa em situação de rua, que acaba difundindo esse mesmo, eu estou aqui por conta da droga, eu estou aqui porque eu não sou capaz de largar a droga, e com isso eles assimilando esse discurso, assimilando o discurso do estigma, e assimilando o próprio estigma, eles são aceitos, então. Com isso, eles conseguem um tipo de inclusão na atenção nos serviços de saúde e de saúde mental. Então, através dessa manobra ideológica, os direitos são transformados em favores. Então, quando ele se assimila como um drogado e como um incapaz, então, sim, agora você será atendido aqui. E nisso me faz pensar um pouco nesse autor,
que eu acho que explica muito essa violação de direitos e os próprios conflitos sociais em que envolvem a população em situação de rua. Esse autor, Axel Honneth, ele é herdeiro da Escola de Frankfurt, e ele coloca, ele questiona um pouco que os conflitos sociais, eles não têm tanto a origem nas desigualdades econômicas, mas eles têm mais uma origem num conflito moral no seio da sociedade, que é o não reconhecimento da dignidade humana do outro. É quando um grupo dominante ou quando uma sociedade dominante não reconhece a dignidade humana de outros grupos. E com isso, então, o que nós vemos e que isso eu consigo ver o problema da pessoa em situação de rua no Brasil, principalmente no Brasil. Ou seja, a sociedade brasileira ela é herdeira de uma tradição escravocrata, né, que se reproduz no contexto da desigualdade, a pobreza é naturalizada, e com essa tradição escravocrata ainda estruturalmente na sociedade brasileira, ela reproduz o racismo estrutural, e, inclusive, o racismo também institucional nos serviços, que fazem com que os serviços maltratem essas pessoas, as pessoas negras, as pessoas pobres, né? Então, a iniquidade, ela não é reconhecida, a desigualdade social é interpretada através do critério meritocrático. Então, o pobre, ele é desclassificado e acaba ocupando um não lugar na escala social. Ele é remetido, principalmente a pessoa em situação de rua, ele é remetido a um campo em que lhe é retirada a sua dignidade humana, a sua própria humanidade. Então, a luta da pessoa em situação de rua é uma contínua luta por reconhecimento de sua própria humanidade, né? Então, ele é subhumanizado. Então, aí a gente entra, então, na pergunta que esse evento nos faz, né? Quais os desafios e possibilidades para o exercício de direitos pela população de rua durante a pandemia de Covid-19? Bom, o desafio, ele é contínuo e eterno, ele é infinito, porque a luta dessa pessoa, ela é uma luta pelo reconhecimento da sua humanidade, né? A sua humanidade não é reconhecida estruturalmente nessa sociedade, né? Então, o desafio nesse período é o direito à vida, né? Muitas pessoas comentam comigo, e é verdade, que um cachorro na rua é melhor tratado e tem mais direito a um tratamento qualquer, se está machucado, do que uma pessoa em situação de rua. Então, o desafio dessa pessoa agora é o direito à vida. Sempre foi, mas ficou mais ainda, né? Então, eles não estão integrados ao mercado de trabalho, ele não é um consumidor, nem um trabalhador. Então, a pessoa em situação de rua, ela está condenada a morrer de fome, né, ou de epidemias, ou mesmo pela eliminação física promovida direta ou indiretamente pelo Estado, que é, por exemplo, os grupos exterminadores e também pela própria polícia. Então, inicialmente, eu acho que na Covid-19, o Guilherme vai poder falar melhor que eu, nenhuma iniciativa houve. As iniciativas começaram a aparecer por pressões imensas que fizemos a partir do projeto Pontes e a partir de uma reunião que fizemos conjuntamente com várias ONGs e algumas pessoas do poder público, de alguns serviços, como o Centro Pop, e pessoas de um consultório na rua aqui, mas foi diante de muita pressão que a Secretaria da Saúde começou a pensar, junto com a Secretaria de Assistência Social, começaram a pensar em alguns locais para abrigamento
para o cumprimento do isolamento social, outro para que pessoas diagnosticadas, mas com não sintomas graves, pudessem passar a quarentena. Para que pudesse acontecer isso foi muito difícil, e foi assim, realmente com ameaça de pressão, de imprensa. Foi só nisso que as secretarias e o poder público resolveu tomar alguma medida, né? Então, quais são as possibilidades que a gente vê para o exercício de direitos pela população de rua nesse contexto? As possibilidades é a ação, através da ação da sociedade civil e da Defensoria Pública no Ministério Público. A gente tem que acionar essas entidades, esses fóruns, para que haja uma reativação da rede de proteção social, retirada sistematicamente, né? Nós temos que ampliar as políticas de transferência de renda nesse momento, e tem que ampliar as populações que têm direito a essas transferências de renda, também e ampliar outras medidas para que essas populações possam ter acesso, a articulação de áreas de conhecimento e práticas sociais, ou seja, políticas intersetoriais urgentes, envolvendo todos os setores do poder público, que possam olhar para essa erradicação da pobreza, que possam olhar para a vida humana e para qualificar a vida humana em todas as suas manifestações, né? Então, e principalmente honrar, né, pelos princípios democráticos e solidários que a Constituição promulga. Então, são essas possibilidades que a gente consegue ver, né? E a universidade, né, para além da pesquisa. Então, só iniciando o projeto Construindo Pontes, né, Saúde e Atenção à População, da população em situação de rua, ele surgiu aí desde 2017, 2018, a gente submeteu esse projeto ao programa de Aprender na Comunidade, então ele foi aprovado. Então, hoje ele é um projeto sob minha coordenação, apoiado pelo programa Aprender na Comunidade, da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo. Ele sempre atuou, e esse era um intuito de quando iniciou, quando os primeiros estudantes me procuraram, ainda um pouco assim, sem saber exatamente, eles queriam alguma coisa de consultório na rua, mas o que exatamente a gente foi desenhando esse projeto conjuntamente, e aí ele começou a fazer ações de consultório na rua, né, que inicialmente eram mensais, algumas vezes em articulação com a equipe de consultório na rua, que é da Secretaria da Saúde, e em articulação com outras ONGs, mas durante a pandemia, os projetos de extensão e de ensino da Universidade de São Paulo sofreram uma inicial suspensão, e o Pontes, então, se alinhou com ONGs e com outros projetos da própria universidade para uma ação de voluntariado, tá? Envolvendo aí todos alunos da USP e de outras instituições de ensino, e com distribuição de kits de higiene contra a Covid-19, material de educação em saúde, cartilhas de como se higienizar, porquê do isolamento social, enfim, essa foi aí algumas ações do Pontes, e aí, então, essa foi a ação da residência de terapia ocupacional, porque o Pontes, ele é composto por alunos da medicina, alunos da terapia ocupacional, alunos de odontologia e da psicologia, tá? E aqui eu só quero terminar com essa frase dessa oficina de saúde mental, coordenada pela residente de terapia ocupacional. Olhe para mim, eu existo, em algum lugar eu estarei, mesmo embaixo das pontes. Então, essa é a luta por reconhecimento da dignidade humana. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra para o Guilherme, professor. Guilherme. Guilherme,
Você quer falando para eu passar para você? Eu vou passando. Você pode passar, por favor? Então, boa noite. Pode voltar, na real. Eu só para começar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme. Eu faço parte do Projeto Pontes desde o ano passado, quando eu entrei na faculdade no curso de Medicina, da FMRP da USP. Então, como a professora falou, a gente, como todos os projetos de extensão da USP, a gente foi proibido de atuar durante a pandemia, pelo fato de criar aglomeração e todos os afins, né? Daí, a gente, um grupo de alunos, a gente estava empolgado, animado a fazer as ações. De repente surge a pandemia e a gente acaba vendo esse cenário de a gente não poder atuar, e crescendo o número de população na rua, seja pela perda de capital financeiro, que não consegue pagar os aluguéis. Tanto é que só em São Paulo, de março a junho, foram protocolados mais de 15 mil despejos de moradia durante a pandemia, seja também por pessoa estar na rua por violência doméstica, que é uma coisa que acontece muito, ainda mais agora na quarentena, que você acaba convivendo mais, então população marginalizada, como a população trans, a população homossexual, eles acabam vendo a rua a única saída, e aí acontece a quebra do vínculo, que é o que eu defino assim como o maior norteador da pessoa estar na situação de rua, é a quebra do vínculo. Aí, a gente vendo... Pode passar, professora. A gente vendo esse cenário, surge a ideia de a gente criar o voluntariado para não deixar essas ações pararem, visto que a prefeitura não estava fazendo nada, nenhuma governamental não estava tendo nenhuma ação, não estava vendo, não estava olhando essa população. E daí a gente, junto com a gente do Pontes, junto com o Veredas, a LagSex, que é a Liga de Gênero, Saúde e Sexualidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e do coletivo Acalma, que é um coletivo de redução de danos, resolvemos criar o voluntariado, onde a gente acabou atendendo 3 comunidades, e 3 comunidades, que foram a comunidade da Vida Nova, a comunidade da Mangueira, onde inclusive a gente articulou com uma ONG de lá, o Instituto Reação, e a gente está construindo uma cozinha solidária, onde o pessoal vai cozinhar, fazer refeição de almoço e janta para a população ali que mora ali na comunidade mesmo. Eles vão fazer trabalho voluntário, mão de obra local deles mesmo, deles vão fazer comida nesse tempo de dificuldade que o pessoal está passando. E a gente também atua em local onde tinha concentração de população de rua. Ali na próxima Mangueira tem bastante também, que é uma comunidade, como eu falei, aqui pertinho da USP, 5 minutos da USP, que muita gente não conhece e é invisibilizado também. E no centro, sendo principalmente nossa ação ali na Praça da Catedral, onde é um foco muito grande, ali na Baixada, no Mercadão, e na Praça 15 de Novembro, que é aquela do Pinguim. Daí a gente começou a fazer o voluntariado, onde a gente entregava... Pode passar, professor. Onde a gente chegou a entregar 3 mil sabonetes, 300 escovas de dente, 300 cremes dentais, 5 mil máscaras, 600 preservativos, 300 cobertores, e ao todo reuniu 62 voluntários que desde final de abril até o meio de setembro, onde a gente acabou nossas ações do voluntariado, a gente distribuiu esses insumos e conversou bastante sobre a orientação da pandemia com essa população. E foi uma experiência, assim, que eu posso dizer, muito diferente, assim, porque nos primeiros meses, quando a gente chegou para falar com o pessoal, a gente chegou assim, oh, tudo bem, abordou normalmente, e daí era muito comum, que mais a gente via era a galera perguntando, assim, por que a galera tava de máscara. Tipo, eles não sabiam direito o que estava acontecendo, porque eles já têm um acesso menor. De repente, eles olham para o lado, a galera de máscara, comércio fechando, e a galera, tipo, não vai entendendo o que acontecer, e eles vão se sentindo cada vez mais se invisibilizados. E daí, o que eu levei desse voluntariado é que não só importante foi essa entrega de insumos, de máscaras, escovas, orientações de como se prevenir, como
agir caso tenha algum sintoma, quais são os sintomas, a gente indicar os locais de referência para onde ele deve ir, caso ele tenha febre, falta de ar, e conversar e se aproximar dessa população que a gente atende. Porque uma coisa que a gente conseguiu criar muito nesse voluntariado não foi só ajudar na pandemia, mas criar vínculo com essa população. Porque eles sentem muita falta também de atenção. Como a professora muito frisou, é uma população muito invisibilizada, que é invisibilizada e eles não... Ninguém dá atenção para eles, você passa na rua, não percebe que ele existe, e daí, ainda mais em tempo de pandemia, que a gente tem medo, não quer chegar perto, ainda mais no começo, ninguém sabia o que estava acontecendo, eles se sentiam mais excluídos ainda. E daí a gente conseguiu criar esse voluntariado, que ajudou, que foi muito legal, inclusive. Não sei até que ponto isso foi influência só nossa, mas felizmente em Ribeirão não teve um surto enorme de Covid nessa população, graças também ao voluntariado, à medida do que a gente pôde fazer, a pressão com outras ONGs que a gente fez, como a professora falou, que até então, no começo, a gente lidou com 2 casos de Covid, onde não tinha um fluxo para a população de rua, não existia, a prefeitura não tinha nenhum plano de como agir com a população, não havia abrigo, e daí junto com a AB teve uma carta pressionando que foram criados os abrigos da Cava, que era para homens, e o abrigo do Centro Pop, ali onde ficavam as mulheres. E lá nesses abrigos a gente realizou muitas atividades também, o pessoal da TO e do Acalma foi muito lá, a gente conseguiu conversar com eles, inclusive uma ação muito legal que começou lá, pode passar, por favor, professor? Foi a ação do Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua. Esse dia ele é em homenagem, né, em lembrança ao Massacre da Sé, que ocorreu em 2004 em São Paulo, onde 7 pessoas que estavam em situação de rua foram assassinadas por policiais militares, que hoje, 14 anos depois, 14 não, 16 anos depois, segue impune. Mas, enfim. A gente, então, no sábado anterior a gente fez uma roda de conversa com o pessoal lá na Cava do Bosque, que era um abrigo, sobre direitos que eles tinham, direitos que eles eram negligenciados, direitos que eles não sabiam que tinham, muitas vezes sabiam, mas eles acham que não era um direito, como a professora frisou muito bem, eles muitas vezes, devido a muita pressão que eles seguem, a humilhação, a imposição social, eles encaram como favores o que era para ser um direito. A gente teve uma roda de conversa muito legal lá com o pessoal. Inclusive, no caso, por exemplo, tinha um rapaz lá que ele estava abrigado na Cava do Bosque, né, que foi um abrigo da prefeitura, como eu disse, durante a pandemia para a população em situação de rua. E daí ele tinha muito medo do patrão dele descobrir que ele estava abrigado na Cava, porque ele tinha certeza que se o patrão descobrisse, ele seria demitido. Que, querendo ou não, é um absurdo, mas é a realidade que a gente vive muitas vezes nesse Brasil. E daí a gente teve essa roda, que onde a gente foi feita, eles desabafaram muito, fizeram muitas denúncias, se expressaram. E daí na terça teve a live, na terça anterior ao dia da luta da população de rua, que foi numa quarta. Então na terça lá na CAVE teve a live do Movimento Nacional, onde a gente se articulou e foi o braço deles aqui em Ribeirão. A gente passou a live deles, que falava sobre a luta, sobre seus direitos, tentava buscar dar autonomia para essa população, tanto autonomia no quesito de direitos humanos, autonomia na saúde, eles entenderem que eles também são importantes na saúde, não é alguém chegando de uma saúde hierarquizada, mas é um processo que a gente constrói junto. Daí foi um momento muito legal também. E na quarta, a gente convidou o pessoal para uma ação na praça, na 15 de novembro, que é ali do Pinguim, onde foram realizados
oficinas de arte ali, que o pessoal resolveu fazer, fez cartaz, não só vinculado à pandemia, mas eles se expressaram da maneira que eles quiseram, até para buscar a autonomia deles, eles puderam se expressar como eles quiseram, e a gente fez um ato, na medida do possível, pequeno, né, porque a gente não queria ter grande aglomeração ali, e o pessoal pendurou cartazes pela praça e se expressaram. Então, o que eu posso dizer basicamente, o que eu levo desse voluntariado que a gente fez e atendeu, a gente entrou no voluntariado sabendo que essa assistência em si, ela não é o que vai resolver o problema dessa população, mas só o fato deles não serem ignorados, não serem marginalizados ou simplesmente invisibilizados, você passar por ele e não ver quem que é, só o fato da gente estar se importando, levando, se preocupando com eles, a pessoa se sente um pouco melhor, se sente um pouco mais viva. Ainda mais em tempos agora aqui em São Paulo, que eles são vistos como meramente como sujeira, às vezes, como foi o caso do ilustríssimo governador João Dória jogando água no pessoal para afastar, para higienizar a cidade. E a gente também conseguiu entender muito bem que a rua, ela não é um predicado da pessoa, mas da situação que ela vive. Ela não, a maioria deles não quer estar lá. E que a gente tem que quebrar essa visão romantizada de que a rua é uma escolha. Ela não é uma escolha. E quando é uma escolha, é porque o leque de opções dessa população não é dos melhores. Por exemplo, o exemplo que eu dei de uma amiga nossa que a gente conheceu que estava em situação de rua, que ela é trans e acabou na pandemia brigando, querendo ou não, você vai convivendo muito com seus familiares, gera tensão, e a escolha dela foi ir para a rua. Mas não porque ela não tinha mais opção, mas que aquela, naquele momento, era a opção que ela tinha mais viável para ela fugir daquilo que estava fazendo mal. E outra coisa que no voluntariado, porque no voluntariado a gente ia entregar os insumos para eles, máscaras, álcool em gel. O que a gente percebeu muito foi que a galera queria muito conversar com a gente, o pessoal. Porque eles sentem muita falta da conversa, de ser escutado, de ouvir também, mas o que eles mais querem é ser escutado, eles falarem e ver que alguém se importa com eles. E daí foi que a gente acabou aprendendo muito e fazendo muito vínculo com essa população. E se tem uma coisa que eu posso dizer, que mesmo que eu vou levar desse voluntariado, quero passar para frente, que mesmo que você não seja um agente da saúde, você não seja um voluntário de algum projeto, o simples fato de você não ignorar aquela pessoa que está na sarjeta, que está na calçada, que está onde estiver, você já está contribuindo de forma absurda para a vida dessa pessoa. Porque uma coisa que a gente vê muito na rua, e é muito prevalente, é a questão da saúde mental, que a gente viu nesse voluntariado. Que o pessoal está na rua, ele acaba desenvolvendo muitos transtornos mentais. Se quem já tem uma casa, já tem uma família, já está apto a desenvolver, imagina quem está na rua, sendo invisibilizado, seus direitos negligenciados, sendo humilhado, sendo de todas as formas sofrendo violência patrimonial, porque o que mais tem tipo, a gente entregava, por exemplo, cobertores no mês de, de junho, julho, que acabou fazendo um frio tremendo aqui em Ribeirão. A gente entregava numa semana, a gente fazia ações semanais em cada local. Eram 5 vezes por semana, cada um em um local, e cada uma semana a gente voltava. Dependendo da necessidade, a gente voltava antes. Entregava cobertor, semana que vem já tinha que entregar outro, porque eles não têm casa onde guardar. Eles pegavam as coisinhas deles, os cobertores, as máscaras, e guardavam ali na praça, seja em árvore, seja em qualquer lugar. Ali, daí chegava a guarda municipal e a polícia militar e acabava pegando essas coisas e jogando fora, para tentar espantar da praça. Teve, por exemplo, a ação da prefeitura que cortou o abastecimento da água das praças do centro, da catedral, durante a pandemia, com o intuito de não gerar aglomeração. E, pô,
A galera já não tem onde ficar, já está na rua, não vai ter nenhum acesso à água, seja para beber, para se higienizar, de sacanagem, né? E daí a gente ficou conversando e esse pessoal vai sofrendo essas violências simbólicas, patrimoniais, sendo olhada de lado, visto com um olhar de, essa pessoa vai me assaltar, essa pessoa é um vagabundo que não trabalha, o que inclusive, o que a gente vê é que essa população trabalha muito, seja de 12 horas a 14 horas por dia, trabalhando, recolhendo material, trabalhando de várias formas. Então, uma coisa que a gente não pode falar que eles não trabalham, porque inclusive está saindo várias pesquisas, um dossiê nacional sobre a população de situação de rua, realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora, e constatou que essa população trabalha e trabalha muito. E, inclusive, elas são a base de todo o processo de reciclagem no Brasil, são a base de tudo que leva a nossa reciclagem e não são empregadas pelas empresas que fazem esse processo, né? São só exploradas, como sempre são, por esse sistema. Mas o que então, mesmo que sintetizando, o que eu posso levar, dê atenção para essa população, converse, mesmo que você não tenha nada para ajudar na hora, mostre que você está atento, não olha no olho da população porque dessa pessoa, porque ela é um ser humano. É uma coisa que a gente acaba naturalizando, é ver essa pessoa não como humana. A gente desumaniza, é só como um mero objeto que está ali, que vai passar reto. E não é. E a partir do momento que você tira seu olhar do seu palanque, seja do 8º andar do prédio, seja do, do, do alto da universidade, a gente como acadêmico, seja de onde for, e olha dessa pessoa a partir da vista da calçada, você vai enxergar ali pessoas incríveis que têm muito a acrescentar na sua vida e têm várias potencialidades e suas limitações. Você tem que aprender a lidar com eles, com essa população. E como eu disse, eles não estão lá porque querem, porque têm liberdade, porque não seguem leis, como a Bia Dória falou. Eles estão lá porque eles são um predicado da situação da vida dele. Como a professora falou, essa pobreza, esse processo, ele é transgeracional. Ninguém está ali porque está. A maioria, a grande maioria, não está ali por causa do uso de drogas. A droga, ela é uma situação da rua. Ela acontece ali, mas não é o que leva a população na rua. Então, basicamente, na pandemia a gente se reestruturou, como todos os projetos, e acabou criando voluntariado, onde a gente conseguiu dar assistência, preencher o vácuo, onde o poder público não chega, infelizmente, historicamente não chega e não vem chegando, e criar essas ações de voluntariado, onde a gente atendeu bastante pessoas em situação de rua, seja na praça, seja nas comunidades, na Capa do Bosque, no Centro Pop, e foi uma experiência muito gratificante para mim, e que faz valer a pena algumas coisas que a gente na universidade a gente não vê. E, inclusive, eu queria deixar o convite para quem está aqui, se interessar. Essa semana vai começar, o Fontes, ele está criando um curso sobre população em situação de rua no contexto do Covid-19 pandemia. Quem quiser se inscrever, começa a semana, ainda dá tempo, até hoje ou amanhã, se não me engano, dá para se inscrever. Ele vai ser totalmente online, e quem quiser dar uma conferida, o curso ele é gratuito, para quem quiser fazer, participar. E quem quiser dar uma conferida, tem mais informações na página do Instagram do Pontes, que é o Projeto Pontes USP, @Projeto Pontes USP. E basicamente eu acho que é isso que eu queria falar. Você tem alguma coisa para acrescentar, professor? Professora, o seu microfone está desligado. Ele estava desligado, não, né?
Vocês Desligou ouviram? agora só. Ah, tá. Então, não, eu só queria lembrar que, eu queria complementar o Guilherme, que as inscrições do curso vão até o dia 30. Então, depois de amanhã, tá? Então, a gente incentiva aí. As inscrições estão sendo feitas pelo sistema Apollo e por um Google Forms na página, né, do Instagram. E aí, só passar aqui para quem quiser, essa foi um pouco as referências que a gente usou. Aqui tem um link, olha, do YouTube, que é um documentário que eu dirigi junto com uma equipe de pesquisadores da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, do curso de terapia ocupacional. Ele chama Exclusos, o filme, e esse é o link no YouTube. É uma série de entrevistas e de depoimentos de pessoas em situação de rua. Então, e fica aí também essa dica para vocês, tá? Para vocês, se vocês quiserem assistir aí, tá bom? Assistir e ver um pouquinho mais sobre essa população. Obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente à professora Regina e ao Guilherme por essa exposição, foi riquíssima. O relato do Guilherme, as informações que a professora Regina trouxe foram muito boas. A gente tem algumas perguntas, a gente tem mais 5 minutinhos, então só vai dar para responder algumas. Deixa eu ver se tem alguma para cima. O Henrique perguntou, disse, o documentário Leva, disponível no YouTube, trata do problema habitacional no centro da cidade de São Paulo. Vocês sabem se existe algum levantamento sobre prédios abandonados em Ribeirão Preto e se existem movimentos coletivos que ocupam esses prédios e lutam para transformá-los em habitáveis? Não, em Ribeirão Preto a gente não identificou ainda. Existem algumas residências abandonadas, mas elas estão em bairros. Elas não são prédios, não são edifícios, são algumas residências em alguns bairros que já foram identificadas como no período noturno, algumas pessoas em situação de rua entravam, dormiam nesses locais, né? Mas a gente não conhece nenhum movimento organizado nesse sentido de ocupação desses espaços. Inclusive, também não existe, isso é uma coisa que a gente, né, eu estava participando, representando o Pontes em um comitê intersetorial do município de Ribeirão Preto, que era puxado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Depois aí o pessoal da residência de TO e mais outros integrantes do Pontes também começaram a participar, e a gente começou a construir, e principalmente um dos pontos prioritários, no nosso entender, era uma política de moradia no município. E isso era um ponto que a gente batia muito, mas era muito relutante, porque o município de Ribeirão, ele é um município reconhecidamente, é um município rico, né? Ele tem uma classe média, uma elite grande agropecuária, do agronegócio. E isso faz com que essa organização, essa estrutura social desigual, classista, racista, colonialista, patriarcal, seja mais acentuado nessa cidade. Então, é tudo muito difícil você conversar, mesmo intersetorialmente, com pessoas que a priori estão na defesa das pessoas em situação de rua, ainda você encontra muito preconceito, muito estigma, muita perda de tempo discutindo se dá esmola, se não dá esmola, se proíbe esmola, do que conversar sobre políticas públicas necessárias para essa população. Política de moradia que é essencial, e que em outros países, eu tenho contato com o pessoal do movimento de pessoas em situação de rua do Canadá, e lá eles me enviaram, são terapeutas ocupacionais também, me enviaram uma política deles,
de moradia baseada no Housing First, né, que inclusive inspirou a Prefeitura de São Paulo, no Haddad ainda, na gestão Haddad, a criar como que era? Braços abertos, acho que era isso, braços abertos, que era uma política parecida com o Housing First. Então, eram aquela sessão de bolsas, né, que a prefeitura dava para eles dormir, durante o dia eles varriam, trabalhavam na higienização da cidade e podiam dormir em alguns hotéis próximos ali a Cracolândia, aquela região onde tinha mais pessoas, mas ele foi violentamente destruído pela gestão Dória, quando ele entrou, né, um programa, assim, que tinha críticas a ele, não era perfeito, não, mas era baseado nesse Housing First. Quer dizer, primeira coisa é morar. Primeira coisa é morar. E aí vem, sabe, é botar morar, saúde, e que a gente tem que priorizar para essa população, né? Espero ter conseguido responder. Bia, posso só comentar alguma coisa com a professora Regina? Tá sem áudio. Bom, professora Regina, acho que dá tempo. A gente estava vendo até que horas a gente pode voltar. A gente tem que voltar para a conferência, mas professora Regina e Guilherme, obrigada. Primeiramente, obrigada por compartilharem a experiência de vocês e parabéns, né, por compartilharem isso em tempos tão difíceis, né, em que a gente tem um negacionismo por parte da política e também que reflete, inclusive, na pesquisa, né, no trabalho da pesquisa. E aí eu queria só comentar com a professora Regina que eu fiz uma disciplina com você no semestre passado, na Escola de Enfermagem, sobre a saúde, né, a vulnerabilidade social na saúde, os determinantes sociais da saúde. E eu gostei muito desse documentário dos exclusos, assim, foi muito chocante, foi muito marcante, acho que foi o nosso último encontro da disciplina, e assim, mudou meu jeito de olhar e de pensar para essa população, né, eu sempre cumprimento essas pessoas, mas eu não tinha noção de como é a institucionalização dessas pessoas, né, no POPS, também no Centro POPS, né, que você comentou, que às vezes elas não querem continuar recebendo essa assistência do Estado, porque a própria assistência social, enfim, o próprio aparato do Estado não respeita a liberdade dessas pessoas, né? E eu pensei muito nisso porque eu vou estudar agora no doutorado a atenção à saúde da população egressa do sistema prisional, que eu acredito que não seja uma realidade tão diferente, já que muitas pessoas de rua são criminalizadas, né? E como é importante, às vezes, apesar de a gente ter um equipamento que são os escritórios sociais para atender essas pessoas, os CAEFs, para atender as pessoas egressas do sistema prisional, como é importante entender que às vezes elas não vão fazer parte dessa rede, ou não vão querer, inicialmente pelo menos, enfim, fazer parte da rede, e isso tem que ser respeitado, né, a liberdade dessas pessoas tem que ser respeitada, né, e que eu acho que esse documentário Exclusos, ele é muito interessante por isso, assim, por entender a escolha de vida dessas pessoas, e não fazer parte, às vezes, dessa atenção do Estado, que às vezes também é um pouco perniciosa, né, mas que a condição delas de morar na rua não é uma escolha inicial, né, e que pode, eu acho que hoje com a meritocracia, assim, em voga, isso pode acometer todas as pessoas, né, acho que todos nós temos esse risco até hoje. E aí eu só queria comentar que eu lembrei muito da minha área de pesquisa, de atuação, que é o crime, né, e queria só saber se de repente vocês, se essa fala do crime, ou se o processo de criminalização, vocês percebem isso, eles comentam com vocês, porque eu acho que a meritocracia, ela naturaliza não só a pobreza, mas também criminaliza a pobreza, né? Sim, criminaliza a pobreza, exatamente, né? Quem são as pessoas que estão encarceradas? São pessoas pobres e pretas. Né? Então, mas muitas das pessoas em situação de rua, elas são ex-pessoas de privação, que vêm de encarceramento, né? E elas saem, às vezes, em situação de ruptura com a família não quer receber mais, por um motivo, e elas acabam na rua. Então, é muito frequente, né? Inclusive, quando, às vezes, algumas ações, você detecta que a pessoa não quer, porque tem medo de ser identificada, né?
Então, ela elas falam, mas eu saí agora, né, da prisão, então, assim, é uma coisa muito complicada isso. Então, são duas populações que se conversam, porque muitos dos ex-prisionais, ex-encarcerados, eles estão na rua hoje. Então, é uma situação, assim, que faz parte desse processo de criminalização mesmo da pobreza. E de uma necropolítica, né, do Estado, que é, por exemplo, uma necropolítica no sentido de que o Estado elegeu, junto com essa sociedade meritocrática e estruturalmente racista, elegeu quem vai desaparecer. Quem tem que desaparecer? Quais são as vidas que não importam? Então, é por isso que eu digo que o principal direito da pessoa em situação de rua é o direito à vida, porque em qualquer momento eles estão propícios a serem assassinados, né? Ou sejam pela população, ou seja pela polícia. Então, então esse dia 19 de, Guilherme, quando foi? Abril? 19 de agosto. Dia 19 de agosto, ele comemora um massacre, né? E como esses, tiveram muitos, não sei, vocês são muito jovens, mas teve o massacre da Candelária. Sim. Vocês já ouviram falar, eram crianças em situação de rua. Então, o massacre de pessoas em situação de rua é historicamente conhecido. E ele é sempre volta, sempre acontece novamente, por grupos de extermínio e pela polícia. Então, essa é a principal problema, né, nosso, é a necropolítica, que mata nas ruas e mata nas prisões. Tanto que só para exemplificar rapidinho, que o único condenado das manifestações de 2013, que é onde a gente pode falar que começou tudo isso, foi Rafael Braga, que é uma pessoa negra e morador de rua, que foi o único que foi condenado. Isso já mostra muito do que vocês estão discutindo aí, né? Para a gente pensar bastante. E sem provas, né? Ele estava com um pinho-sol, e aí o judiciário decretou a prisão preventiva por entender que ele estava com aparato para terrorismo, eu acho, né? Associado ao tráfico e várias coisas. É absurdo, mas é claro, é um homem negro, novo, né, jovem, é todo o perfil de... E era morador de rua. E era morador de rua, exatamente. Exatamente. Tem muita relação, então, e com os transtornos mentais, eu achei muito interessante também a colocação do Guilherme. Isso a gente coletou uns dados de uma pesquisa do CNJ recentemente, agora pela Escola de Enfermagem, e a gente percebe que um dos critérios adotados em alguns estados, mas em São Paulo era assim, em Campinas, para a pessoa ter a concessão da liberdade provisória, né, não ficar presa preventivamente, era comprovar residência e ter documento de identidade. Então, muitas pessoas que eram moradoras de rua e que tinham transtornos mentais, o judiciário não consegue enxergar isso, né, não consegue identificar transtornos mentais, essas pessoas vão presas preventivamente para o sistema convencional. Então, é bem... Mas obrigada, professora Regina e Guilherme. Obrigada a vocês pelo convite e oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, professora Regina, Guilherme. Agora a gente vai ter o encerramento, que vai ser pelo YouTube. Eu já mandei o link aqui no chat. E também, como teve algumas pessoas que a gente não conseguiu identificar, que acho que não fizeram a inscrição, nós mandamos novamente um formulário do Docs para as pessoas preencherem para a gente conseguir enviar o certificado de ouvinte. E eu agradeço novamente, foi riquíssima essa sala. E então o curso da professora Regina, que ela falou que tem, e o Guilherme também, tem no Instagram do projeto, né? Para quem se interessar. Muito obrigada, gente. Pontes USP. Muito obrigada, gente. Obrigado, foi um prazer, pessoal. Até. Agora a gente se vê lá no YouTube.